processo revolucionário, com o Estado fascista derrubado e com a burguesia sem o seu Estado, a que estava habituada, principalmente sem a capacidade repressiva para travar as movimentações populares, criou de facto um movimento popular de grande dinâmica e de grande capacidade de intervenção e de conquistar muitas das coisas de que o povo tinha sido privado. Toda a gente estava empenhada numa transformação revolucionária. Eu vou ser muito sintético, porque a gente depois tem que ir para o fundamental. E isso criou, digamos, nas forças políticas que desde sempre combateram o fascismo, foram reprimidas, criou uma certa esperança / ilusão que era possível fazer uma revolução em Portugal, ainda por cima uma revolução socialista. Todas as forças políticas que se opunham ao regime, praticamente, começar pelo PCP, o próprio PS e os outros grupos mais pequenos, tinham nos seus programas, na sua ideia, a Revolução Socialista, isto é uma revolução pelo base do socialismo, tinham como referência a Revolução de Outubro, na Rússia, em 1917, e sendo bom do ponto de vista de dar uma perspectiva, uma referência, por outro lado, limitou a capacidade de compreender a situação, porque essas forças políticas estavam como que presas àquilo que tinha sido a Revolução de Outubro, esquecendo-se que o mundo tinha mudado completamente. Aqui em Portugal, o maio de 68 também teve alguma influência, não tanta como devia ter, na minha opinião, porque as forças políticas mais revolucionárias, mais radicais, estavam, como disse há pouco, prisioneiras do dogma que nasceu exatamente, que se afirmou e que se implantou com a Revolução de 17. A Revolução Soviética, ou pior que isso, não foi a Revolução Soviética e a sua continuação contra-revolucionária, porque houve a Revolução Soviética, a Revolução Proletária, mas logo a seguir a luta do proletariado foi esmagada pelo poder que se instalou, principalmente com Stalin. E as forças políticas radicais, como eu dizia, quer fossem stalinistas, quer fossem trotskistas, que eram referências naquela altura dos grandes bolcheviques, o Trotsky e o Stalin e o Lenin, quer fossem tudo isso, estavam, por isso mesmo, maniatadas a perceber a nova situação que se tinha criado a seguir à Segunda Guerra Mundial. As condições para a Revolução estavam totalmente alteradas. A Europa, nessa altura, venceu-se o nazismo, o fascismo ficou um bocado mais, a tremer um bocadinho, mas não tanto. Foi a guerra colonial e o movimento das Forças Armadas que conseguiu derrubar o fascismo, mas a referência da democracia existia já com um grande peso, mas esqueceram-se essas forças políticas que a Europa, que o proletariado europeu, estava empenhado na democracia burguesa, capitalista. E as forças comunistas, que tinham tido um papel fundamental na resistência ao nazismo e na sua derrota nos países europeus, elas próprias se adequaram aos nossos tempos da democracia burguesa, em que o capital, os capitalistas, que estavam sem meios de produção, tinham sido destruídos pela guerra, sem exército de reserva operário e proletário,
tinham sido dizimados na guerra, tiveram que aceitar condições que normalmente não aceitariam, digamos assim, no confronto com as exigências do proletariado. As forças revolucionárias na Europa perderam fogo, os partidos comunistas, mesmo os ortodoxos radicais, criaram uma coisa chamada o eurocomunismo, quer dizer, um comunismo que se adapta à Europa, e desapareceram praticamente todos com o passar do tempo. Desapareceram. O único partido comunista que se conseguiu manter, com o mínimo de poder, digamos assim, de força, foi o português. Na minha opinião, porque tinha havido 25 de Abril. E o Partido Comunista teve um papel importante na resistência ao fascismo e conseguiu criar, em Portugal, bastante peso político. Se manteve até há relativamente pouco tempo. Portanto, isto para dizer que as forças de índole, eu não lhes chamo revolucionárias, tenho certo, já chamei. As forças de índole revolucionária querem revolução e tal, e têm pensamento estruturado, teórico, etc. Essas forças de índole revolucionária empenharam-se no movimento popular, no tal PREC, processo revolucionário em curso, a seguir ao 25 de Abril, com as referências que tinham por trás. Não entenderam o que estava a passar na Europa e, portanto, o papel que tiveram durante o processo revolucionário em curso, o PREC, foi de facto um papel de apoio ao movimento popular, de empenhamento e até de ajudar a radicalizar esse movimento nas ocupações, nos saneamentos, na luta operária, tudo isso, nas grandes fábricas, as greves e tudo isso, mas não conseguiram traçar uma estratégia que permitisse que esse movimento popular persistisse e tivesse resultados efetivos. Os resultados do movimento popular durante o PREC rapidamente foram esmagados por aquilo que é o 25 de novembro. Porque as forças da burguesia, nomeadamente o MFA, na sua maioria, ganharam força a partir, normalmente não se fala nisso, a partir das eleições para a Constituinte de 1975, em que o PS teve uma vitória esmagadora. Quando o PS tem uma vitória esmagadora, durante o movimento aceso de luta popular, isso tem um significado. As forças de índole revolucionária não perceberam, ou não tinham capacidade de perceber, ou não quiseram perceber, porque ia contra aquilo que tinham o dogma, o termo não talvez seja excessivo, mas tal que calhar não, que tinham a enquadrar a sua intervenção política. As revoluções não se fazem porque há revolucionários. Ou porque há forças de índole revolucionária. As revoluções fazem quando as condições estão criadas para tal. O Marx até diz, quando o pessoal perde a revolução, não venham cá com traições, e com isto e com aquilo. O próprio Marx. O que ele diz é que as condições sociais não estavam criadas. E só é possível a revolução, por isso é que na França de maio de 68 esteve mais perto disso, quando toda a sociedade se sente exaltada pela transformação. Portanto, querer fazer uma revolução, ainda por cima, dependente dos militares democratas que fizeram o 25 de Abril. Querer fazer uma revolução socialista, numa Europa, toda ela adequada pelo proletariado adequado e receptiva à social-democracia. Portanto, nessa situação, pensar uma revolução socialista era absolutamente impensável. Passa aqui a contradição aparente. Mas foi isso que aconteceu. E nós andámos empenhados nisso.
Eu me lembro, eu era militar nessa altura, ainda sou. Andar na rua, viva a Revolução Socialista. É o dogma na cabeça. Se há coisa mais contra-revolucionária, é o dogma. A crítica se submete às boas intenções, ou a uma perspectiva, não sei o quê, ou à própria utopia. A utopia é uma referência que a gente tem para a nossa luta. Mas quando o dogma e a perspectiva de que vamos fazer aquilo porque é para fazer, porque é assim que se fez, ou assim que está, isso é absolutamente liquida qualquer movimento, a força de qualquer movimento revolucionário. Mas a perspectiva revolucionária não é implantar o socialismo amanhã, ou para a semana, ou daqui não sei quantos meses ou anos. A perspectiva revolucionária é a gente não se compatibilizar com aquilo que o capitalismo está a impor e combatermos com todos os meios possíveis a opressão, a dominação do capital. Portanto, o proletariado dividiu-se. Grandes lutas começaram a seguir ao 25 de Abril nas grandes empresas, em grande unidade, foram-se partindo. Os partidos a intervirem de determinada maneira, em vez de fomentarem a única arma do proletariado ou do operariado, partiram. Qual é a grande arma do proletariado? É a unidade. Sem unidade, o proletariado está liquidado. Liquidado não, o capital precisa dele. Está tramado para a sua luta. A luta do proletariado exige unidade. E a revolução exige a unidade do proletariado e conhecimento. E o conhecimento exige crítica. A palavra-chave do Marx, deve ter algumas mais, mas para mim é crítica. E o proletariado precisa de unidade. E aquelas questões, passo o termo, de índole ideológica dita revolucionária, rebentaram com o proletariado. É natural. Não diz nada. 10 mil operários. Aparecem várias forças políticas a dizer que são revolucionários e todas referem ao Marx e todas referem à Revolução Socialista e não sei o quê. E depois aí elas começam a cabeçada, a tentar ganhar setores do proletariado mais afins àquilo que elas estão a dizer, parte da unidade. A gente precisa da unidade revolucionária e da luta revolucionária para resistir à ofensiva e à dominação do capital. Isto é, nós hoje a nossa luta hoje é a luta por reformas, com perspectiva de futuro. Com perspectiva de futuro. Mas é a luta por reformas, não é a luta para a revolução. Porque não há condições, porque a sociedade não, a base material da sociedade não está em condições de haver uma revolução. Porque todo o movimento revolucionário aqui em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, esteve sempre debaixo da proteção, digamos assim, da tropa democrática, do MFA. O movimento das Forças Armadas foi obrigado a tomar posições democráticas, e aliás a intenção primeira também era isso, a democracia, acabar com a guerra, foi muito importante e decisivo, mas depois todo o movimento contava com a boa vontade do MFA e do COPCOM, comandado pelo Otelo. O COPCOM foi criado para substituir as forças repressivas do antigo regime, o fascismo. Qualquer Estado precisa de forças repressivas. Portanto, precisa de forças repressivas. Este Estado, a seguir ao 25 de Abril, embora fosse um Estado obrigado a ser democrático, não é? Até pelo próprio movimento e pelas ideias que estavam a afirmar-se, criou um comando operacional sob as ordens do Otelo, que era, no fundo, a intenção fundamental, que era travar, apoiar o movimento social
que era muito bonito, ainda bem, viva a democracia, o povo está na rua e tal, mas ao mesmo tempo controlá-lo, travá-lo. Mas a parte fundamental, como a repressão, o hotel não alinhou na parte repressiva, e o Copom transformou-se como que um paizinho porreiro do movimento social. Por outro lado, também nisto, os soldados empenharam-se também no movimento. Os soldados são filhos do povo, que era a palavra de ordem da malta. A malta tinha essa coisa, o MFE resolve tudo. E isso limitou também o vigor do movimento revolucionário. Foi, como eu disse há pouco, do ponto de vista da consciência, limitado pela vitória do PS nas eleições para a Constituinte, 70 e tal por cento. As forças de índole revolucionária deviam ter percebido isso. Já quando andavam a gritar viva a Revolução Socialista, deviam ter percebido que era impossível uma Revolução Socialista em Portugal, nesta Europa, na Europa da altura, não é? E, portanto, deviam ter, do ponto de vista teórico e marxiano, deviam ter percebido que tinham que fazer a tal luta revolucionária que hoje é necessária, mas para aprofundar as conquistas, para aprofundar a democracia, para aprofundar a capacidade do proletariado de intervir em seu favor. O proletariado hoje é infinitamente maior do que era naquela altura. E naquela altura já era maior do que se dizia, porque o proletariado, para essas forças, fundamentalmente era o operariado. O proletário é aquele que não tem meios de subsistência, a não ser os que decorrem do seu trabalho sob o comando e a alçada do capital, que é a força económica que determina tudo no mundo hoje. Então nós hoje temos que pensar no futuro, a pensar isto, digo eu. Pá, o proletariado é imenso. Se não derem cabo da sua possibilidade de agir em unidade, o proletariado pode tomar, assumir o seu papel histórico. Nós hoje também temos que pensar como é que o mundo evoluiu. É o grande poder mundial. É que manda no Xi Jinping e manda no Putin. O capital tem uma característica, que é autónomo. O Marx até chegou a dizer, o Marx disse que os capitalistas eram funcionários do capital. Isto é, o funcionamento do capital não depende da vontade dos capitalistas. Eles, em nome do capital, querem também aproveitar, podem fazer as maiores exações, os maiores crimes, os maiores tudo. Massacres, guerras, tudo. São os que determinam, mandam. Mas quem determina é o funcionamento autónomo do capital. Isto também nos dá uma educação. É que não se pode melhorar o capital, não se pode ter capitalistas porreiros. O capital não pode ser controlado. O capital só tem uma forma de controlar, é acabar com ele. A revolução prepara-se desde o início, desde quando é quase impensável fazer uma revolução. Apenas é pensável fazer a revolução pelo acumular, por um lado, de compreensão do proletariado da sua situação e da situação em que está, da dominação que está sujeito, e da necessidade de transformar isso, da sua utopia como referência do futuro. Nós hoje andamos aí, quer dizer, a luta, greve aqui, greve acolá. Mas estas greves, para já, exigem unidade. Depois exigem a unidade na greve, na empresa, mas a unidade solidária de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. Isto é uma greve aqui e outra acolá. Mas há alturas em que tem que ser assim, pronto. A perspectiva deve ser, vamos juntar isto.
olhando para o futuro, não é? O que é que nós aprendemos disto? Não tentando colocar no ponto de vista do historiador que relata os factos, mas tentando, quando nós nos depararmos com uma situação semelhante àquela, que erros não devemos cometer, que foram cometidos naquela altura. O Tomé chamou a atenção para uma questão que foi as eleições. E eu concordo com isso, porque o 25 de novembro não é um ponto de ruptura, mas é um ponto de chegada. O ponto de chegada em que o poder dominante, a burguesia, que tinha sido destituída, que tinha sido dos seus poderes, que o controle do Estado lhe permitia, o controle da economia lhe permitia, não tinha polícias para reprimir, o exército não lhe oferecia, os trabalhadores andavam aí assim de cabeça virada, ao contrário, a ocupar coisas, a exigir o céu e outras coisas do género. Havia um grande caos e era necessário pôr ordem nisto, e a ordem nisso significava a burguesia voltar a tomar nas suas rédeas a ordem jurídica e a ordem política que lhe tinha escapado das mãos. Fez diversas tentativas, principalmente a ala mais reacionária, mais direitista, dos espinolistas, com 28 de setembro, 11 de março, que falharam, mas o que não falhou foi, de facto, as eleições que alteraram a legitimidade, que até às eleições para a Constituinte havia uma legitimidade, que era a legitimidade, sabemos, revolucionária, das pessoas, dos militares, do poder que tinha derrubado a ditadura. Com as eleições, para espanto de muita gente, a direita é maioritária, e não é maioritária por metade ou por 60%, né? Quer dizer, é no mínimo 3/4 do país votou na direita, e na direita é à esquerda do PC, que envolve também o PS na direita, não só por achar, mas pelo papel objetivo que eles naquela altura desempenharam, que foi o de tentar estabelecer essa ordem burguesa. Portanto, isto alterou o quadro, porque a partir daí as pessoas que queriam ir mais longe eram constantemente confrontadas com a vontade popular expressa nas urnas, que o povo se tinha expressado quase por 3/4 contra aquilo que aqueles lunáticos revolucionários ou qualquer coisa assim parecida andavam a exigir. Portanto esses tais revolucionários que queriam o céu tinham, mas era que obedecer e esperar democraticamente o resultado das eleições. Este era um primeiro ponto, portanto a importância disto. Depois há um segundo ponto que já muitas vezes as pessoas se interrogam, e isso é uma das questões que passou no debate na semana passada, havendo esta explosão popular, este entusiasmo popular das pessoas se mobilizarem num gesto de generosidade, de querer o bem para todos, como é que um movimento com essas características, com essa envergadura, foi derrotado tão facilmente e sem passar por um tipo de contra-revolução, como a gente conheceu em outros países na Europa, no Chile, na Argentina, que eram aqueles que estavam mais perto, que a contra-revolução fez, não foi centenas de mortos, mas foi milhares, dezenas de milhares de mortos. Em Portugal não se passou nem qualquer coisa que se pareça com isso. Então qual é este mistério? Dirão, a índole pacífica, não é nada disso, isso é com esta da treta. É porque tem a ver também com uma coisa que eu também disse, é que enquanto em Portugal a ditadura não cai em resultado de revolta popular dos portugueses em Portugal. O que faz os militares vir para a rua, sair e derrubar o fascismo foram os mortos em África. E foi graças ao sacrifício deles que levaram o exército colonial à beira da derrota, que fez os militares tomar consciência do que estava em jogo e do que vinha aí, e que os fez mover, e depois a coisa saiu-lhes do controle quando as pessoas vieram para a rua e deixaram de obedecer, se fosse a quem fosse. Com a derrubada do fascismo não nasce de uma consciência nem da revolta do povo português em Portugal contra a ditadura, que ele tivesse atingido um tal ponto que as pessoas viessem para a rua, pegassem em calhaus, em armas e não sei o que, criassem uma situação insustentável à ditadura que ela caísse. Não foi isso que se passou. Isto é uma fraqueza que depois vai
refletir no grau de consciência das pessoas e colocar aquela questão das possibilidades do socialismo ou do não socialismo. E a realidade é que partidos MFA são arrastados pelo momento espontâneo. É um momento espontâneo que se lança nas ocupações e os partidos depois, há uns que a direita está abertamente contra e há os partidos à esquerda, a partir do Partido Comunista e depois toda a outra esquerda radical e os setores mais progressistas da MFA que tomam a opção de apoiar. Eles são dirigidos, eles não dirigem. Isto é uma fraqueza. Fala-se em socialismo, não é? É uma palavra socialismo, mas que a concepção é que havia de socialismo? Era a concepção espontânea, que era comum, tanto do PC para a esquerda, que era um socialismo sem revolução, sem uma vanguarda operária, sem um partido político que dirigisse essa vanguarda. Era um socialismo que passava por uma espécie de golpe de Estado, conduzido pelos setores mais à esquerda do MFA, e depois o operariado iria atrás apoiar e não sei quantos mais. Era esta a concepção ilusória que existia deste socialismo que alguém iria fazer por nós. Era aquilo que se chamava o chapéu de chuva protetor do MFA, que os trabalhadores, o operariado, nunca se preocuparam em criar órgãos de autodefesa próprios, que dependessem unicamente de si. Nunca extremaram as coisas de forma a que a hierarquia militar fosse quebrada. Achava-se muito bem as ADUs, os plenários de soldados, que eles estivessem ao lado do povo, mas a hierarquia mantinha-se, desde lá acima do presidente, do chefe-maior de não sei o quê, por aí abaixo, a hierarquia mantinha-se. E o que é certo é que é preciso armar os trabalhadores, é preciso o partido da classe operária, a ditadura do proletariado, é isso tudo. Mas depois, organizar milícias operárias armadas de trabalhadores e essa história, quer dizer, isso não. Porquê? Porque a gente ocupava uma coisa, vinha a polícia, a gente telefonava para o quartel e lá vinha a PM ou outro lado do sítio, ou no Alentejo vinha lá os panos de Estremoz e metiam o GNR e a polícia na ordem e pronto, e a coisa era fácil. Quando foi o 25 de novembro, o campo popular já estava derrotado à partida, porque não tinha autonomia nem política, do ponto de vista militar, a autodefesa não existia, e do ponto de vista do pensamento, também não tinha pensamento nenhum, porque se limitava a seguir aquilo que o movimento popular conseguia produzir. A história do movimento dos trabalhadores desde o 25 de novembro até cá foi de andar de derrota em derrota, é sempre. Quer dizer, vai sempre aí abaixo. A coisa nunca andou em sentido contrário. Os salários degradaram-se cada vez mais, os sistemas de pensões degradaram-se, as pessoas conhecem a história toda. E a coisa caiu em queda. E até agora ainda não houve capacidade, não houve em nenhuma altura, poderá haver assim momentos, quando foi da Troika houve assim, as coisas agudizaram-se um bocadinho, mas não travaram a ofensiva da burguesia do poder. E eu acho que passa muito, é o peso. E quando se coloca a questão, não havia condições objetivas, quer a nível internacional, quer a nível da consciência, passavam só para o socialismo. É verdade, mas isso é uma verificação que a gente hoje pode fazer passados 50 anos ou qualquer coisa assim do género. Naquela altura, tal verificação, quer dizer, eu falo por mim, quer dizer, e acho que era aquilo que eu via, eu estava convencido que a revolução não estava a virar, já não era nesta esquina, mas era na próxima, era assim qualquer coisa do género. Se me dissessem que 50 anos depois a gente estava nisto, a dizer, tu não estás bom da cabeça, vai. E havia razões objetivas para ir para naquelas que media-se internacionalmente, porque a gente saiu da Segunda Guerra Mundial. E o que é que acontece? Os impérios coloniais vão à vida, não é? Há a Revolução Cubana, há a Revolução Argelina, e são revoluções vitoriosas. No Vietnã, os Estados Unidos, a maior potência mundial, leva na corneta. Por toda a Ásia há movimentos de guerrilha de diversas cores e tipos contra o imperialismo americano, contra o capitalismo. Vai-se para a América Latina, exatamente a mesma coisa. Mesmo dentro do próprio Estados Unidos, nos anos 70, há movimentos guerrilheiros apostados em derrubar o poder e não sei. Quer dizer, este era o quadro em que se vivia naquela altura.
e a convicção espontânea das pessoas é nós estamos a avançar, os gajos vão lá na corneta e vamos vencer. De facto, fomos derrotados. Colocar hoje a questão, vamos empreender uma luta pelo socialismo hoje, de facto, já temos que nos entender sobre o que é isso do socialismo, porque não há muitos socialismos. Mas a esquerda tem que resolver este problema, tem que se entender sobre o seu passado, não é? Porque há uma crítica a fazer à Revolução Soviética, à Revolução Chinesa, a todas as revoluções, porque é que elas falharam e porque é que elas deram origem a regimes que não têm nada de igualitários, de democráticos, de respeito pelos direitos humanos. E a esquerda hoje não abarca esse debate. As circunstâncias são estas, há que trabalhar para mudar estas circunstâncias. E isso é a gente compreender o nosso passado, ter capacidade crítica, saber onde erramos e quando vier uma solução dessa, ou quando essas coisas se nos apresentarem pela frente, estamos melhor, mais conscientes daquilo que não devemos fazer. E até lá, irmos experimentando e fazendo aquilo que está ao nosso alcance para que as coisas se aproximem. Este é um passo limitado, mas perspectivado num derrubo de um determinado sistema que a gente, por enquanto, não consegue derrubar, só podemos ir aí, mas o nosso objetivo é derrubá-lo.